Existem memórias de infância que são doces, que a gente guarda com carinho. Outras deveriam ficar para sempre no esquecimento. Mas existe uma história que ficou presa exatamente no meio do caminho. Candle Cove, uma suposta série infantil dos anos 70, que traumatizou uma geração inteira de crianças que assistiram. Um programa que nunca foi reprisado, nunca foi arquivado em nenhuma emissora e que oficialmente nunca existiu. Pelo menos, é isso que eles dizem. A lenda de Candle Cove começou a surgir em fóruns antigos da internet. No início dos anos 2000, um usuário postou uma pergunta simples. Alguém aqui se lembra de um programa infantil dos anos 70 chamado Candle Cove? A resposta foi imediata. Várias pessoas apareceram, uma depois da outra, confirmando: nossa, eu lembro. Passava na TV local, um pouco antes do meio-dia. Outro comentava: era um programa de bonecos, né? Mas tinha alguma coisa muito errada com ele. Pouco a pouco, mais e mais gente foi se juntando à conversa, compartilhando memórias fragmentadas. Todos lembravam da mesma música tema, dos mesmos personagens estranhos e, principalmente, do mesmo medo inexplicável que sentiam ao assistir. Mas o mistério só aumentava. Ninguém conseguia encontrar uma gravação, nenhuma foto, absolutamente nada nos registros das emissoras de televisão. A única prova de que Candle Cove existiu eram as lembranças desconfortáveis de quem assistiu. Segundo esses relatos, o programa contava a história de uma garotinha chamada Janice. Ela navegava sozinha em um pequeno barco de madeira rumo a uma enseada misteriosa, a tal Candle Cove, e lá ela encontrava uma tripulação bem bizarra. Tinha o Pirate Percy, um pirata feito de bonecos de pano que estava sempre tremendo, como se tivesse um medo constante de algo que nós, os espectadores, não conseguíamos ver. Tinha o Capitão Buccaneer, uma marionete com um sorriso grande demais, largo demais, cheio de dentes que pareciam muito realistas. E tinha o Horace, o escavador, uma criatura estranha que passava o episódio inteiro cavando buracos, sem nenhum motivo aparente. Os próprios bonecos já eram um pesadelo. Eles pareciam mal construídos, com olhos tortos, costuras aparentes e aqueles sorrisos que te deixavam profundamente desconfortável. E as histórias não faziam o menor sentido. Os episódios começavam de forma alegre, infantil, mas terminavam em silêncio, com uma tensão no ar e aquela sensação constante de que alguém estava observando os personagens. Mas a memória mais forte é a que todos compartilhavam do infame episódio do Barco Sorridente. Em um certo ponto da história, um novo personagem surgia. Um barco que não tinha rosto, apenas uma boca gigante cheia de dentes humanos, ou algo que parecia muito com isso. E esse barco simplesmente sorria, um sorriso que ocupava a tela inteira. E ele repetia uma única frase, sem parar: você precisa se perder para entrar. Nesse momento, a câmera começava a tremer, os outros bonecos ficavam completamente imóveis. E um barulho ensurdecedor de estática preenchia o som. Muitas crianças apavoradas desligavam a TV chorando. E aqui fica ainda mais estranho. Nenhum adulto se lembrava desse episódio. Nenhum pai, nenhuma mãe que estava na sala na hora conseguia se recordar de ter visto essa cena. Era como se fosse um delírio coletivo vivido apenas pelas crianças. Foi em uma dessas discussões online que o verdadeiro horror da história veio à tona. Um usuário, tentando puxar mais detalhes pela memória, perguntou: como vocês conseguiam assistir? Eu sempre achei um programa muito pesado. E outro respondeu, visivelmente nervoso: assistir? Você também ficava sentado no chão da sala, olhando para a TV desligada? Minha mãe sempre dizia que eu ficava ali por meia hora, olhando fixamente para a tela preta e sorrindo. Um silêncio tomou conta do fórum, e então, um a um, vários outros usuários começaram a confirmar a mesma experiência. Eles não estavam assistindo a um programa, ou, pelo menos, não apenas a um programa. Era como se alguma coisa estivesse usando o canal fora do ar, a tela cheia de estática, como uma porta de entrada para a mente deles. A partir daí, pesquisadores de mídia, caçadores de lendas urbanas e entusiastas do terror começaram a cavar fundo. Eles buscaram em todos os lugares: arquivos de emissoras de TV, guias de programação da época, catálogos de produtoras. Nada, nenhuma emissora confirmava a existência de Candle Cove. Não havia fitas, nem rolos de filme, nem qualquer registro de sua exibição. Oficialmente, Candle Cove não existia. E ainda assim, dezenas, talvez centenas de pessoas espalhadas pelo mundo que nunca se conheceram, lembravam exatamente das mesmas coisas: o barco, os bonecos desajeitados, o sorriso macabro, os episódios sem pé nem cabeça, os flashes de luz, o barulho de estática e aquela sensação terrível de estar sendo observado. A peça final desse quebra-cabeça macabro veio quando um dos usuários decidiu perguntar diretamente para sua mãe: "Você lembra daquele desenho que eu assistia quando era criança, Candle Cove?" A resposta dela foi a mesma que várias outras mães deram aos seus filhos:
Kendall Cove? Querido, aquilo não era um desenho. Você só sentava na frente da TV e ficava olhando para a tela cheia de estática por meia hora. Eu achava que você estava só imaginando, brincando sozinho. Kendall Cove nunca foi encontrado. Nunca foi exibido novamente. E a única prova de sua existência continua sendo a memória coletiva de quem, quando criança, se sentou sozinho no escuro da sala, acreditando estar assistindo a um desenho inocente. Mas a pergunta que realmente importa é: e se Kendall Cove nunca foi um programa de televisão? E se era outra coisa? Algo que usava a imaginação fértil das crianças como um canal? Ou pior, algo que precisava que elas olhassem diretamente para a tela, mesmo que não houvesse nada sendo transmitido? E você, tem certeza absoluta de tudo o que assistiu quando era criança? Tem certeza de que, naqueles momentos, você estava realmente sozinho? Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, aqui no canal Além do Breu.